gosta. Ah, eu sou muito alta, eu não me gosta. Ah, eu tenho cabelo crespo, eu não me gosto. Ah, eu tenho cabelo liso, eu não me gosto. Deve ter. Então você vai declarar por esse nome nesse momento. Amém? Se você quiser sair do teu lugar e lá declarar, que você faça. Amém? Vamos lá. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem pra Jesus. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluia! Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com cheguinho inexplanível, Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aleluia! Chega de ficar sofrendo angústias e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Aleluia! Eu venho falar do valor que você tem pra Jesus. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Aleluia. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Irmãos, esse é um momento tão precioso de nós poder louvar ao Senhor. Tem países que tem pessoas sendo mortas por causa do Evangelho. E os que ficam vivos estão louvando ao Senhor. Estão louvando ao Senhor. Nós podemos louvar o Senhor por enquanto. Não precisa ser escondido. Então que você aproveita esse momento para adorar o Senhor. Deixar quando o louvor sobe, você toca no coração do Senhor. Quando o louvor sobe, a bênção desce sobre você.
Aleluia. Minha carne cansarei. Aleluia. Posso ouvir a sua voz. Aleluia. É mais doce do que o mel.
Louvado seja o nosso Deus. Amém. Irmãos, quero dar um recado bem rápido aqui. Estamos chegando já no mês de novembro, aniversário do Ministério da Judá, 8 anos. Tá? Então, no Ministério da Judá vai completar 8 anos agora no mês de novembro. Teremos comemoração por esse dia. E também eu quero começar uma campanha no mês de novembro. Tá? O ano novo está chegando. Quem fez os pedidos naqueles envelopes que eu dei no ano passado, o lilás e o amarelinho para as crianças? Fizeram, né? Irmãos, eu ainda tenho, tá? Eu vou queimar eles aqui na igreja. Se os pais vissem o que os filhos pediram, amém. Cada coisa assim que mexe com a gente. E alguns pedidos os pais fizeram e alguns pedidos as crianças fizeram. Era igual aos pedidos dos pais. E quem não sabia escrever, desenhou. E eu creio que o Senhor honrou. Aleluia. Tá? Então, no mês de novembro, nós vamos começar uma campanha colocando 2026 diante do Senhor. Amém? Nós vamos estar orando, vamos começar na Santa Ceia. A Santa Ceia vai iniciar a festa de aniversário da igreja. E nós vamos começar ali a fazer uma campanha de 8 horas, uma até dezembro, colocando 2026 na presença do Senhor. Declarando que seja um ano abençoado em nome de Jesus. Um ano abençoado não quer dizer que não vai ter luta e que não vai ter problema, mas que nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Amém? Nós vamos entrar declarando o milagre do Senhor. O Senhor já estou ouvindo o Senhor o que Ele quer. E nós vamos estar fazendo isso, que você possa estar participando também, porque grandes coisas vão acontecer. Amém? Então esteja orando, esteja preparado já para tudo isso que será realizado aqui em nome de Jesus. No mês de novembro, eu não tenho a data, não me lembro agora se é dia 10 ou se é dia 9, nós vamos ter aqui na igreja 2 advogadas, tá? Elas vão dar como que é o nome que eu te falei? Agora não lembro. Mas elas vão estar aqui falando. Quem trabalha por conta aí, levanta a mão. Você que trabalha por conta, você que tem MEI, ela vai ter um coquetel aqui, tá? Você tem que dar o nome para Marinelli ou para mim ver quantas pessoas vão vir. E elas vão estar aqui dando tipo uma consultoria que elas vão estar fazendo. Você pode perguntar sobre leis que você não sabe, tá? Ela vai estar falando também sobre a parte sobre a administração. Então vai ter esse evento na nossa igreja, não é um dia de culto, tá? E eu gostaria que pelo menos umas 30 pessoas participassem, se vir mais melhor. Vai ser o primeiro trabalho da nossa ONG, tá? A ONG Geração de Fogo, os papéis não vieram ainda, mas ela já está na prefeitura, já tem o CNPJ, tudo, vai ser o nosso primeiro trabalho da Geração de Fogo. Então você está convidado para participar desse dia. Eu tenho alguma dúvida sobre isso. Eu tenho uma empresa, eu tenho dúvidas. Tá? Nesse dia você vai poder tirar as suas dúvidas. Amém? Estamos entrando para outro rumo aí, que Deus está abrindo portas. E eu louvo ao Senhor por isso. Amém? Vamos adorar o Senhor, que a melhor coisa que nós fizemos é adorar. Vamos dar graças a Ele. Que Ele tem nos tomado nos seus braços. Deus me toma nos seus braços nas horas que eu fico mal. Quando a gente não tem com quem conversar, com quem falar, o Senhor nos toma nos seus braços e nos carrega. Que você possa se sentir carregado pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor foi derramado em meu coração. Aleluia.
paz que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. As crianças até 7 anos podem ir atrás da escolinha. As crianças até 7 anos. Ontem tivemos uma festa aqui no almoço das crianças até as 14 horas. Foi bênção. Tivemos brinquedo inflável. Pode abrir aí. Cadê a diaconisa para ajudar aqui? Tivemos brinquedo inflável, tivemos doces, tivemos muita coisa. E a presença do Senhor também. Amém? E vamos receber o pregador dessa noite, o irmão Tiago. Amém? Glória a Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Seu grupo de louvor, amém? O melhor lugar para estar nesse altar, adorando o Senhor, amém? Vamos abrir no Evangelho de João 12, amém? Glória a Deus. Do 1 ao 3, amém? Aleluia. Amém, igreja? Todos acharam? Aleluia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido, e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo, de nardo puro, um óleo perfumado, muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância daquele bálsamo. Amém? Pode sentar, amém? Glória a Deus. Quando a pastora deu essa direção ali, ela falou, vai trazer a palavra sobre família, né? Hoje é o culto da família. É um momento para a gente estar alegre, né? Com a nossa família, talvez alguns das suas famílias aqui, mas outros com as suas famílias em casa, e a gente está buscando, né? Jesus ali, ele estava naquela casa, a gente vê essa passagem. Mas antes da gente entrar na passagem, nosso tema dessa palavra é família no altar de Deus, amém? A gente vê claramente quando aquele perfume, ele se derrama sobre aquele lugar, a fragrância daquele perfume com Jesus ali, ela se esparrama naquela casa. E todos aqueles que estão ali, eles são enchidos, né? Isso trazendo para nossas vidas da mesma forma, amém? Quando a gente busca, quando a gente se derrama um ato de adoração aos pés do Senhor, toda a nossa casa é alcançada, né? Mas existem algumas situações que a gente vai ter que aprender. Quando a gente fala família no altar de Deus, alguns pilares a gente tem que levantar sobre as nossas casas, né? E a gente precisa trazer isso para nós. Adorar o Senhor, se derramar na presença dEle, amém? E a gente precisa trazer isso para a nossa casa, para a nossa família, para que eles sejam alcançados. Hoje é uma noite da gente provocar os nossos milagres, sacudir, amém? Nós como homens, mulheres, né? De se levantar, guerrear, se derramar na presença do Senhor, mas que a nossa casa seja toda enchida com a presença dEle, amém? E nós vamos falar sobre isso, sobre família, né? Deu 20 anos ali com a minha esposa, então a gente tem um pouquinho, alguma liberdade que o Espírito Santo traz para nós, algumas experiências, né? E é algo que Ele trouxe sobre a nossa casa, os pilares, fundamento para nós. Altares que a gente precisa construir sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. A gente vê muitas famílias que são mais atingidas hoje, né? Quando as famílias são atingidas, muitas vezes a igreja, ela desmorona também, porque a família é a base da igreja, né? Ontem eu estava aqui com os jovens aqui, o Espírito Santo me falou algo, né? Nem ia trazer,
Eu vi o José, ele estava com o filho dele, Davi, e eu estava com o Estevam. E a gente olhei, né, e o Espírito Santo falou, esses são os futuros. Amém? Mas nós, como os pais, como família, nós temos que construir esses altares, essa base sobre a nossa casa. Amém? Para que nossos filhos são os futuros da igreja. Que essa chama, esse fogo, essa presença de Deus, da gente se derramar, nunca cesse. Vai geração, sobre os filhos dos nossos filhos, e vai até a volta dele. Amém? E nós precisamos apressar às vezes muitas coisas. Né? Se levantar com oração, com fervor, e se derramar na presença do Senhor. Porque o altar, quando a gente fala altar, é um lugar de entrega. Altar, a gente fala, altar é lugar de pregar? Sim, mas é um lugar de entrega nossa. Dentro de nós precisamos entregar para o Senhor. Depois de Deus, que vem sobre nós, mais valioso, para mim e a minha família. Deus, família. Primeiro ministério que a gente tem é a nossa casa, a nossa família. Não tem como a gente pular a etapa. Amém, igreja? Não tem como a gente pular, dizer assim, não, vou pular, eu vou lá na frente, se a gente não cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Isso faz parte. E a família também, nós temos a família de Deus, a nossa igreja também. Isso também faz parte. Mas dentro das nossas casas nós precisamos ter uma entregar nossas famílias diante do altar do Senhor. Amém? E quando a gente fala de entregar algo ao Senhor, o mais precioso que a gente tem, que nem eu falei de mim, a gente fala dos nossos filhos, da nossa família, a gente entrega aos pés dele, a gente entrega no altar. E ali a gente começa a entender o que é ter uma entrega no altar do Senhor. Entregar o seu melhor, se derramar na presença do Senhor. E a gente fala, quando a gente entrega, é um pacote inteiro na nossa casa. É sonhos, é projetos, é ministérios, é filhos, é casamento. Tudo isso a gente entrega ao altar, aos pés do Senhor. A gente se derrama e ali a gente, a Maria se derramou aos pés dele, enxugou com seus cabelos. Ela teve um ato assim de humildade. Mas ela entregou aos pés do Senhor, se derramou na presença do Senhor. E será que nós realmente estamos dobrando nossos joelhos, entregando ao Senhor a nossa casa, a nossa família, o nosso sonho, os nossos projetos? A gente precisa dessa atitude, a gente precisa se derramar aos pés do Senhor. Se Ele não estiver no centro, a gente não tem como entregar nossa família ao altar. Nossos sonhos a gente precisa ser entregue ao Senhor. Se eu perguntasse para nós, a pastora falou, já lá em 2026... qual o sonho? O que a gente está trazendo? Qual o sonho que tu tem para a tua casa, para a sua família, para a vida dos seus filhos? O que você está vendo? O que você entregou ao Senhor? Eu tenho muitos sonhos, eu coloco diante de Deus, toma direção, esse é o meu sonho da minha casa, esse é o sonho da minha família, esse é os meus projetos de vida. A gente se derrama na presença dele, a gente entrega no altar do Senhor. E a gente precisa trazer isso para nós levantar algumas colunas. Altares ser construídos dentro das nossas casas, para que a gente possa construir uma família forte, fortalecida, e uma igreja forte também diante de Deus, com os princípios que não podem ser quebrados, que as pessoas estão quebrando. Muitos já falam, quando vão se casar, antes de casar, se não dá certo, eu me separo. Já estão vendo lá na frente aquilo, já estão negando aquilo que nem aconteceu. Não, vai dar certo, o Senhor está nesse lugar, vai dar certo esse casamento, eu coloquei diante de Deus, é isso que Deus me deu a direção, esse é o sonho que eu tenho. E Deus, Ele vai levantando, Ele vai construindo sobre as nossas casas. A nossa casa, ela tem que ser firmada na rocha, ela pode até sacudir, balançar, mas ela não desmorona, porque a presença do Senhor está ali no centro. E os sonhos, a gente precisa ter sonhos, a gente não pode parar de sonhar. Talvez algumas situações tiram o nosso foco, a gente, mas aconteceu algo, aconteceu situação, me desanimei. Cara, continue sonhando, continue na presença do Senhor, continue sonhando. Quando a gente para de sonhar, nossa parte espiritual, muitas vezes ela morre, desanima. E quando a gente tem sonhos, que a gente está cheio da presença, que a gente se derrama aos pés de Jesus, vai dar tudo certo, mesmo que a gente, nossos olhos, está enxergando diferente. Algumas estão dizendo assim, não vai dar certo. Vai dar certo, como vai ser, não sei. Ele vai prover, Ele vai dar direção. Glória a Deus. Se é a vontade dele, Ele vai abrir a porta, mas se não é, Ele vai fechar essas portas. E a gente precisa sonhar. Projetos, a gente precisa de projetos. Quais os projetos que a gente tem para a nossa casa?
sobre a nossa vida, área financeira, sonhos que você tem no teu coração, às vezes de ser empresário, de trabalhar por conta, ou de ser grande, sucesso aí fora, na área, quer ser formado. Qual o sonho? Qual o projeto que você tem para a sua vida? Aí o Espírito Santo hoje me levou lá atrás. Quando um dia nós viemos aqui a primeira vez, eu acho, não lembro quantas vezes, a pastora olhou para a Tati lá, nós estávamos comendo uma pizza, a gente nem conhecia eles. Aí ela disse que falou pro esposo, pro pastor, essa daí vai ser prof de crianças. Mas a Tati nunca tinha sonhado em se formar, ser professora. Mas Deus um dia despertou algo no coração dela. E ela sonhou com aquilo. E ela, será que eu vou, vamos lá, vai fazer, vai dar certo. E a gente colocou aos pés do Senhor. A gente orou, a gente clamou ao Senhor. E tudo estava nas mãos do Senhor, deu tudo certo. Não é nossas forças, mas é a vontade do Senhor. Os projetos que a gente tem, Ele nos sustenta, cada projeto. E a gente precisa colocar diante de Deus, construir esses altares. Projetos, ministérios. Olha, a gente fala muito dos ministérios, que Deus tem para minha casa, que Deus tem para minha vida, qual é o meu chamado? A gente precisa colocar diante de Deus. Deus, Ele vai nos dar a direção. Deus, Ele vai chamar cada um para um lugar específico. Alguns vão pregar, outros vão adorar, outros vão ajeitar. E assim funciona na nossa casa. Nós somos membros, um vai orar mais, o outro vai ser mais mestre, o outro vai dar mais direção da palavra. E eu vi isso tentando acontecer dentro da minha casa. Às vezes eu chegava lá, o Iago com estudo, aí ele estudava, aí ele entrava, daí a gente vê quando é um mestre, a gente vê às vezes o Nega vem trazendo a palavra, dando direção, a explicação, a gente fica maravilhado, porque é um dom de Deus. E na nossa casa, quando Deus Ele chama uma família para o ministério, Ele chama todos, Ele não chama individual, porque Ele quer usar todos daquela casa, Ele quer sustentar. E isso faz parte, e a gente tem que provocar esses milagres. A gente tem que guerrear sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Obrigado. E a gente fala sobre os ministérios. Não desista daquilo que Deus chamou a sua casa, os seus filhos. Os sonhos que você tem sobre a sua casa. O chamado que você vê. Às vezes meu filho deu uma deslizada aí. Exorta, mas exorta com amor, com disciplina, com a direção de Deus. Porque é isso que Ele nos sustenta, é isso que Deus quer estar na nossa casa. Ele quer estar no centro, Ele não quer uma bagunça. Ele quer estar no centro, conduzindo conforme a vontade dEle. Ele nos dá a direção. Filhos são algo, é herança do Senhor. Por isso quando a gente apresenta, a gente entrega de volta a Ele. Porque é dEle, a gente só cuida, a gente apresenta. E Ele nos fortalece para guiar nossos filhos, ensinar os caminhos deles. Que lá na frente não vai se desviar. Mas o meu filho talvez traga com o coração, mas o meu filho saiu. Continua orando, continua se derramando na presença. Quando ele chegar na sua casa, como aquela Maria fez, derramou aquele perfume, aquele bom perfume, vai estar naquele lugar. Todos vão ser tocados. Você já chegou em casa, já viu a presença do Senhor? Quando a gente chegou hoje de tarde aqui, a gente viu a presença do Senhor. Quando eu começo a adorar, a presença do Senhor está aqui. Mas quando chego em casa não é diferente. Glória a Deus. Às vezes eu chego em casa, às vezes a Tati está no louvorzão lá, tá viajando às vezes, na presença, e aí a gente vê a presença do Senhor, e a gente fica alegre, porque não é um culto de quarto, um culto de domingo, é todos os dias. Glória a Deus. A presença do Senhor, Deus no centro da nossa casa. E talvez você está sonhando, Tiago, mas eu sonhei com algo, mas deu um imprevisto, não deu certo. E aí a gente traz para a nossa vida, Jesus é especialista em fazer algo no meio de situações que a gente nem imagina. Aí o Espírito Santo me levou. Lembra quando Jesus foi na família lá do casamento? O vinho acaba. E aí a mãe de Jesus, chama Jesus e fala, o vinho acabou. E a gente sabe naquele tempo, até hoje a gente, quando vai fazer uma festa, a gente cuida muito para que não falte nada, Se faltar, às vezes é um ato até de vergonha. Pegou pouco, A gente sempre era mais. Mas naquele tempo também era um ato de vergonha sobre a casa. Deu algum imprevisto ali. Saiu do controle. Mas existia alguém convidado de honra naquele lugar. Assim como ele estava lá na casa de Lázaro também.
Jesus estava ali, era um convidado de honra, ele estava ali. E a mãe de Jesus, acabou o vinho, essa família provavelmente vai se envergonhar, o que a gente faz? Jesus fala, não é chegada a minha hora. Mas a gente vê a mãe dele provocando algo, provocando um milagre. E Jesus é o primeiro milagre que acontece ali. E ele diz, faz tudo que ele enche isso aí de água. E a gente vê que Deus, ele opera no meio de situações do nada. Quando tudo a gente acha assim, agora não vai dar certo, agora, né, deu algo errado. Mas é aí que ele se manifesta, aí que a presença dele entra. Mas a gente precisa provocar. Será que a gente está provocando nossos milagres? Será que a gente está provocando os nossos projetos, nossos sonhos? E quando a gente fala construir altares, a gente fala sobre isso. Construir um altar diante de Deus. Mas algumas questões a gente tem que ter na nossa vida. Altar, segundo, altar é um lugar de prioridade. Se a gente não tiver prioridade com Deus, não dá prioridade às coisas deles, não tem como a gente construir algo sobre a nossa casa, construir sonhos, projetos. A gente precisa dar prioridade a Deus, colocar Ele acima de todas as coisas. E a gente precisa, porque o altar é um lugar de adoração, é um lugar de se derramar na presença. O que a gente está se derramando na presença? O que a gente está dando de mais valor ao Senhor? A gente precisa trazer isso para a nossa casa. Se derramar, ter uma casa de adoração na nossa casa, um altar de adoração ao Senhor. Se prostrar diante dos pés dEle. E ali na presença dEle você pode falar da maneira que você quer. Ali você coloca tudo que você necessita, tudo que você precisa, todas as bênçãos que estão vindo, amém, está tudo certo. Mas me dá sabedoria para me caminhar mais e mais e ir mais além ainda. E esses altares a gente precisa. Mas a gente também não pode esquecer de colocar Deus no centro, que é a base de tudo. A gente precisa colocar Ele no centro de tudo. E a gente precisa colocar Ele na presença dos nossos filhos, a casa, os nossos familiares, todos eles. Não só dentro da nossa casa, mas os nossos familiares todos. Será que a gente está orando pelos nossos familiares? Será que a gente está colocando nossos, todos os familiares diante do Senhor? A gente precisa colocar. Porque um dia alguém vai te visitar, e aí eles vão ver assim, o que tem diferente nessa casa? A presença do Senhor. Eu estou sendo tocado. Algo aqui tem algo diferente. Eu saí daqui fortalecido. Alguém vai te pedir muitas vezes conselhos, vai pedir direções. Mas como que a gente vai dar direções se Deus não é o centro da nossa casa? A gente precisa deixar Deus no centro, no controle de tudo. Centralizar. Deus, você é o centro da minha casa, você é o centro da minha família. Coloque Ele, amém? Crie um lugar de adoração. Se derrame como Maria fez, na presença de Deus. Se derrame, e toda a casa ela vai se encher com bom perfume do Senhor. Amém? E todos vão ser alcançados. Então, às vezes algum é assim, estou com um problema, estou com situações. Não se preocupe, continua na presença, continua perseverando, continue clamando ao Senhor, continue colocando diante deles os sonhos, os projetos, seus filhos, sua esposa, a esposa, os maridos, continue colocando na presença do Senhor. E Deus ele vai modificando aquele lugar, e aquele lugar vai se tornando algo, um lugar de adoração ao Senhor. A gente, como os filhos do Senhor, a gente não pode ser ingênuo. A gente tem que querer o melhor, A gente não pode se acomodar com os problemas, com situações. A gente não, eu sou filho de Deus, Deus tem o melhor para mim, Deus vai transformar a minha casa, Deus vai levantar meus filhos, Deus vai levantar meu marido, a esposa, Deus vai levantar minha esposa, nós vamos estar juntos, nós vamos estar caminhando junto no ministério, Deus nos chamou, então vamos lá, vamos junto, vamos orar, vamos clamar, porque se torna uma igreja forte, e todos estão envolvidos no reino. Quando a gente fala, que Deus chama alguém da casa, alguém para fazer algo, Deus ele não está chamando só aquela pessoa específica, Ele está chamando a casa inteira.
Porque a gente precisa desses pilares, precisa de oração da esposa, a esposa precisa de oração do marido, os filhos precisam orar pelos pais também, o pai precisa orar pelos filhos. Às vezes os filhos estão envolvidos aqui no ministério e os pais lá atrás estão orando, clamando ao Senhor, intercedendo. Amém? A missionária trouxe uma palavra quarta-feira, ela falou sobre intercessor, e a gente é da nossa casa, da nossa família. A gente ora, a gente clama o tempo todo por eles. E ele precisa estar no centro da nossa casa. Então não se preocupe se surgir algo. Lembre de Jesus. Jesus ele andava, ele estava naquele casamento e aquele milagre aconteceu, porque houve uma provocação ali. Então quando surgir algo, provoque o seu milagre. Clame ao Senhor, coloque seus pés, faça experiência com o Senhor, ative a sua fé. Se eu dissesse assim, pai, Tiago, tem problema? Tenho, a gente tem problema. Mas eu tenho fé que eu sei que Deus vai resolver. Glória a Deus. Mas está demorando, amém? Tudo certo, uma hora vai dar certo, é no tempo dele. Como vai fazer? Não sei, ele vai fazer, eu confio nele. Aleluia. Mas eu não abandono aquilo que ele me chamou para fazer. Alguém, quando Deus chama, continue na presença do Senhor, faça com excelência, com amor, clame a Ele. Não tire a responsabilidade que Deus está dando e joga para o lado. Não se afaste. Não, isso não é para mim, isso não, né? Eu vou até aqui, daqui eu não vou mais. Você está tirando Deus do centro da sua casa quando a gente fala isso. Talvez algum tempo atrás, lá no começo, se a pastora falar que vai pregar hoje, vai dizer, não, isso é bom. Cara, não vai acontecer, não, né? Mas hoje eu digo assim, eu sei que o Senhor está no controle, o Senhor é o Santo, vai dar certo, eu não sei como vai ser, mas eu sei que o teu Espírito Santo vai falar. Né? Eu estava ansioso dessa palavra, aí eu até comentei com a Tati, não é fácil, né? Mas eu sei que Ele está no centro, Ele está no controle. Ele vai trazer a palavra, Ele vai ministrar sobre as famílias, Ele vai dar uma direção, Ele vai ativar aquele lugar, as famílias dali vão sair fortalecidas. E é isso que a gente precisa trazer, família fortalecida na presença do Senhor. Porque se torna uma igreja firme, forte. Os nossos filhos vão estar aqui futuramente. Já estamos aqui, mas futuramente talvez alguns de nós nem estejam mais aqui. Mas a gente vai se lembrar, lembra lá atrás, meu pai começou assim, e eu faço parte daquele lugar, daquelas prioridades, daqueles princípios que ele serviu. A pastora, eu acho, mais tempo de ministério, os princípios que ela servia lá atrás, ela traz hoje para a nossa igreja, ela não quebra esses princípios. E nós, na nossa casa, na nossa família, nós não quebramos isso. O mundo lá fora tenta modificar algumas coisas, mas a gente não deixa. Aleluia. A gente continua orando e clamando, os princípios estão aqui, isso aqui não pode ser quebrado, não pode ser modificado. E nossos filhos dentro da nossa casa têm que saber disso. Glória a Deus. E nós como homem, como sacerdote, que fala, sou sacerdote, aqui em casa às vezes chega, né? É eu que dou a direção. Então dá direção, coloca Deus, adora o Senhor, protege a sua família com oração, cerca ela, blinda ela na presença do Senhor, clame, dobra os seus joelhos. Busque, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Honre a tua casa. Glória. Amém? Porque o altar é um lugar de proteção e bênção. Quando a nossa casa ela está no centro do Senhor, ela é protegida, ela é abençoada pelo Senhor. Deus restaura, Deus modifica tudo aquilo que está fora da presença dele, tudo aquilo que não faz parte, Ele restaura. A nossa casa ela é protegida pelo Senhor. É um lugar de bênção, um lugar onde o Senhor quer operar, onde o Senhor quer manifestar, onde Ele quer honrar as famílias. E a família faz parte mais importante hoje. Antes da pastora falar algo ali, ela falou sobre os lugares que estão sendo, né, massacrados aí, prendendo pastores, né? A Tati tinha comentado comigo esses dias, eu dei uma olhada. É algo cruel, as famílias sendo, né, castigadas por não poder levar a palavra. Vai chegar um determinado momento, não consegue ensinar os seus filhos. Por quê? Porque é uma opressão. E nós temos esse privilégio ainda de poder estar aqui ensinando ele. Então é um tempo da gente despertar e levantar e dizer assim, eu quero isso para minha casa, eu preciso ensinar mais, eu preciso acelerar as coisas, eu preciso correr, eu preciso ver, eu preciso que abra meus olhos espirituais aquilo que Deus quer na minha casa, dentro de mim, para mim fazer.
Então a gente precisa ter esse entendimento. Abre os seus olhos espirituais. Em Provérbio fala lá, né, o livro de ensino, né, Salomão, alguns foram escritos por outros. Ele fala que Deus, ele abençoa a casa do justo, mas também ele amaldiçoa uma casa do injusto, dos ímpios. Então seja justo dentro da sua casa, não com, né, mas com Deus. Organiza aquilo que precisa ser organizado. Senhor, eu preciso organizar, eu preciso modificar algumas coisas aqui. Está tudo certo, se derrame na presença do Senhor. Deus está no centro da tua casa, Ele vai dar direção. E as bênçãos Ele vai nos cercando, Ele vai nos protegendo. E a gente precisa entender isso. Porque o altar é um lugar de proteção e bênção, onde a gente pode estar acontecendo 1001 coisas aí fora, né? Está acontecendo, está acontecendo. Não estou vendo nada, está tudo certo. Porque Deus está no centro da nossa casa. A proteção, as bênçãos dele estão nos cercando. Mas Ele opera em lar justo. Famílias que se colocam na presença dele, se quebrantam com o seu coração. Porque Deus, Ele vê todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. E a gente precisa colocar Ele no centro. Amém? Quando a gente coloca Ele no centro, na presença do Senhor, a gente é guardado, a gente é abençoado. Altar, vamos para o quarto. Altar é um lugar de propósito, um lugar de compromisso com Deus. A gente tem que ter um compromisso. Quando a gente fala, eu estou construindo um altar, mas qual o compromisso que você tem diante de Deus? Amém? A gente precisa ter um compromisso firmado com o Senhor. Não é um dia eu quero, outro dia não quero, um culto de quarta, hoje eu não vou, amanhã eu vou, está tudo certo. Não está tendo compromisso com o Senhor. Não estou falando só em culto, mas eu estou falando palavra, oração diária. Um compromisso com o Senhor, todo dia eu preciso me ajoelhar, eu preciso pedir direção do Senhor, eu preciso colocar minha casa diante dele, eu preciso me levantar e dizer, Senhor, abençoa o meu dia. Todo dia eu tenho que falar com Ele, todo dia eu tenho que me derramar na presença dele. Não é um culto de quarta, um culto de domingo que vai nos sustentar, se a gente não tiver um compromisso com Ele. Se a gente chegar aqui e não tiver um compromisso com o Senhor, não vai sair nada, a gente vai desgastar, a gente vai, né? Não vai sair nada, Ele não vai operar, porque tu não tem compromisso contigo. Teu coração está longe de mim, talvez Ele vai dizer isso. E a gente precisa ter um compromisso com o Senhor, um compromisso com Ele. E o compromisso, a gente fala, quando a gente fala em compromisso, é um compromisso diário, todos os dias. Amém? Que você comece a clamar ao Senhor, eu quero ter esse compromisso contigo. Eu quero andar junto todos os dias, eu quero que o Teu Espírito Santo esteja comigo, me enchendo cada vez mais. Eu quero ter aquele compromisso, eu quero aprender aquilo que o Senhor está me chamando para fazer, mas ainda não estou fluindo, ainda não estou... Deus vai capacitar, porque você tem um compromisso com Ele. E Ele vai te transformando, Ele vai transformando tudo. Quando a gente fala do compromisso, a gente fala de uma responsabilidade, mas quando a gente fala assim, hoje eu não vou trazer para os jovens, né? Hoje eu não vou no sábado. Ele não está vindo aqui queimando o Tiago. Vou deixar o Tiago na mão hoje ali. Ele não está queimando. Está tudo certo. Se não tiver louvor, a presença dele vai estar aqui, a palavra vai fluir. Está tudo certo. Mas ele esqueceu talvez que ele não tem um compromisso comigo, mas ele tem com Deus. A gente precisa trazer isso. A gente tem um compromisso com o Senhor. Talvez a pastora vai dizer assim, o Tiago hoje está lá, quando a pastora chama para fazer algo, quando chama o ministério, chama de gente para dar uma direção para fazer algo, a gente não está falando, eu tenho compromisso com Deus. É um privilégio, é uma alegria poder Deus me chamar, me escolher. Tantas pessoas Ele poderia ter chamado, tantas coisas, mas Ele me chamou eu. Então é uma alegria, é um privilégio. Porque Deus está no centro. E aí Ele vai dando algumas direções, Ele vai, sabe? Porque tu tem um compromisso com Ele. Ele pode contar com aquilo que Ele está depositando sobre ti. Mas se a gente não tiver um compromisso com Deus, a gente não vai ter um compromisso no nosso trabalho, na nossa casa. A gente não vai ter um compromisso lá fora com nossos amigos. Talvez você quer fazer algo. Como que a gente vai fazer algo? Como que a gente vai construir algo? Quer evangelizar? Mas primeiro você tem um compromisso com Deus? A gente precisa entender isso.
Como que eu quero falar sobre família? Tua família tu tem um compromisso com Deus? A tua família está tudo certo? Espiritualmente, você está buscando pela sua casa? Você está dando direção? Você está sendo o pilar da sua casa? Você está enfrentando como os problemas lá dentro da tua casa, do teu lado? E essas direções, quando Deus dá no centro, Ele nos mostra. E altar é assim, amém? A gente pode citar vários exemplos de altares. O altar é um lugar de compromisso com Deus, prioridade com Deus, uma vida de entrega total ao Senhor. Não tem como a gente se entregar pela metade. A nossa casa, o nosso lar, a nossa família tem que ser entregue total. Deus não quer um pedacinho. Deus Ele não quer um pedacinho da sua casa. Nossa casa tem que ser o lar onde o Senhor habita. Amém? Tudo é dele. A presença dele está ali sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Traga para sua casa isso. Entrega total. Não entrega pela metade. Não, vou entregar um pedacinho aqui. Aqui eu vou entregar, aqui não precisa. Não, Deus Ele quer entregar uma entrega total, um quebrantamento na presença dele. Para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Coloque Deus no centro. A gente vendo ali, é um versículo muito usado lá em Josué. Josué ele declara, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantas vezes a gente diz isso, né? Declara isso. Ele declara um compromisso com o Senhor. Né? Um firmamento com o Senhor. Aí a gente, se a gente quiser entrar lá atrás desse passado, lá deles, lá, adorávamos Deus, Ele está firmando um compromisso com o Senhor. Quando a gente declara isso, a gente está dizendo assim, hoje eu afirmo um compromisso contigo, eu e minha casa serviremos. Ah, que nem o Luiz fala muitas vezes, posso citar o bigode, né? Honrar o fio do bigode. A gente precisa honrar o Senhor. A gente está afirmando um compromisso com Ele. Esse versículo não é um versículo aleatório que a gente diz, ei, na casa serviremos ao Senhor. Para a gente dizer isso aí, todos esses pilares são fundamentais sobre as nossas casas. Para a gente afirmar esse compromisso, para a gente poder declarar isso. Mas a gente precisa declarar. A gente precisa ter isso no nosso coração. A gente precisa se levantar como homens, como sacerdote, jovens como, né, forte, adolescente com firmeza, e dizer, eu e minha casa lá, que eu vejo muitos jovens, às vezes, adolescentes que vêm, mas a família não vem. E a minha oração, quando esses jovens eu falo, eu oro que lá na casa deles, eles sejam tocados através deles. Que a presença do Senhor, quando eles chegarem lá, mude aquele lugar. E eu creio que vai acontecer, já aconteceu. Jovens trazendo essas famílias. Não é diferente na presença do Senhor. Porque jovens que afirmaram um compromisso com o Senhor. Mas tem uns também que a gente vê, pessoas que não afirmam compromisso com o Senhor. Qualquer problema, estão caindo fora. Por quê? Porque não está firmado no Senhor. A nossa casa, a nossa família tem que estar firmada na rocha. Ela sacode de um lado para o outro, mas está firme ali diante de Deus. Coloque Deus no centro, derrame na presença. E a nossa casa tem que estar cheia da presença dEle. E Ele nos honra, Ele cuida de nós. Todos os dias a gente precisa se derramar na presença do Senhor. Talvez você não tenha um hábito de orar na sua casa. Talvez você não tenha um hábito de abrir a Bíblia dentro da sua casa, de ler a palavra. E isso tem que mudar. E isso a gente tem que sair daqui hoje com posicionamento. Eu preciso ter um compromisso com o Senhor. Eu preciso entender mais o que Ele quer para mim. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso, Senhor, não sei orar. Nem pede palavra, começa a conversar com Ele, se derrama na presença. Ele vai te dar as palavras. Tem intimidade com Ele, relacionamento com Ele. E Ele faz parte. Às vezes a gente falar da nossa casa, né? Dentro da nossa casa. Às vezes à tarde, de noite, vamos orar juntos. Vamos orar, está tudo certo. A gente ora pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família. O casal ele precisa estar unido, cara. A família precisa estar unido, um orando pelo outro. Hoje eu vou estar hoje trazendo a palavra. Ore por mim, mas já estou a semana toda pedindo oração. Amém? Vai dar tudo certo. Um fortalecendo o outro.
caminhar junto, lado a lado. Isso é família. Cuidar dos filhos. Confrontar, às vezes, pecado, mas confrontar com amor, não vai exortar lá e querer jogar para fora. Vamos exortar com amor, trazer, né, o ensino da palavra. O que precisa ser mudado? E a nossa casa ela vai sendo alcançada. Não adianta, a gente não é a gente que transforma. É a presença de Deus, é o Espírito Santo que nos convence. Eu, particularmente, eu posso dizer que eu sou fruto da oração da minha esposa. De algumas pessoas também, mas parte dela também é da minha esposa. Porque quando ela vinha, ela não vinha, ela dizia, ora pela nossa casa, pela nossa família. Então Deus, ele ouve a oração. Então a gente tem que também orar pelas nossas esposas. Homens também precisam orar. Talvez, não, mas eu estou caminhando sozinho. Está tudo certo. Uma hora Deus vai tocar nesse lar, Deus vai se achegar, o bom perfume dele vai invadir e vai chegar um determinado momento. A esposa vai estar junto com o marido lá da lado. Porque há um propósito de Deus. Família é um projeto de Deus. É o segundo ministério que a gente tem, o primeiro ministério que a gente tem. E Deus acima de família. Se a gente não tiver a nossa família, o ministério da nossa família, como que a gente vai, né, trazer algo para dentro para a vida de outras pessoas, querer liberar algo sobre a vida de outras pessoas? Cara, tu não cuida nem da, né, vamos trazer, a gente não ora nem pela nossa família, como que a gente vai... Então, o primeiro ministério, cuidado que a gente tem que ter é família. E agora as esposas vão gostar de algo. Maridos, cuide da sua esposa, ame ela, protege, cerca ela com oração, né? Cuide dela. Talvez você vai chegar, ela vai estar de cara torta também. Interceda lá, abençoa ela, mude essa situação, está tudo certo, né? Daí depois você vai voltar, ela vai estar, amém, está tudo certo, trouxe para a paz, através da nossa oração, porque a vida, a família é assim. Tem problema? Tem, filho tem problema, a gente tem problema, às vezes a gente vai ficar meio grosso com elas, e elas vão ter que respirar fundo, vamos dizer assim, abençoa a vida dele, né? Calme ele. Está tudo certo, isso é família. Mas a gente não pode perder a essência de Deus dentro do nosso lar. Né? Quando a gente tem essa ferramenta, Deus nos centra e nos dá a direção. Ore pela sua esposa, cuide da sua esposa. É algo precioso que Deus nos deu. Né? Ame, né? Daí depois a Tata chegar lá e vai dizer, né? Tu falou lá. Amém? Cuide, né? Cuide, né? Eu oro pela minha esposa, eu posso falar, né? Sem problema nenhum. Eu oro pela vida dos meus filhos, eu declaro bênção sobre a vida deles. Declare, sonha, põe um projeto junto, vai dar tudo certo. Eu gosto da minha esposa porque assim, mesmo se a gente às vezes não tinha dinheiro, ela planejava o hotel, ela ficava pesquisando, amém? Ela planejava as coisas, planeja a viagem. Ah, como vai ser? Não sei. Deus vai prover, se é para ser, vai ser. Deus faz isso. E muitas vezes a gente foi viajar, Deus, né? Não sei vocês, mas pela fé deu tudo certo. E a gente viveu coisas melhores que a gente podia imaginar. E a gente não foi nem esforço, porque as coisas foram tudo se alinhando. Porque a gente deu uma direção, a gente pediu a Deus, Senhor, essa direção é isso que eu preciso. Agora se a gente sonhar, meu, vai estacionar ali, você vai rodar, você vai se paralisar ali e não vai acontecer nada. Projetos não vai sair do papel. Provoque um milagre. Tenha atitude, clame ao Senhor. Seja um provocador dentro da sua casa, do seu lar de milagres. Peça para Ele. Senhor, eu preciso disso, eu preciso dessa... Meu projeto, meu sonho é isso, eu preciso disso. Coloque os pés do Senhor. Vai ser? Vai, amém? Como vai ser? Não pensa como vai ser. Seus olhos podem estar enxergar que não vai ser. Mas Deus, Ele enxerga todas as coisas, Ele vai prover aquilo que precisa. Ele vai dar a direção. E não fique ansioso, né? Não seja, né, ansioso para acontecer. Para ontem. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. A transformação dentro da nossa casa, do nosso lar, não aconteceu de um dia para o outro. Há processos. E ainda continuam processos. Se eu dizer para você, está tudo certo, não está tudo certo ainda. Deus ainda vai mudar muitas coisas. Deus ele vai dar direções a algo que Ele quer para as nossas vidas, que às vezes Ele vai mexer algumas coisas e a gente vai ter que sair da zona de conforto. E a gente precisa clamar Ele, precisa continuar no centro da presença dEle.
Então não se acomode, sonha. Talvez tenha alguém aí sonhando com casamento, sonha com casamento, já imagina como vai ser a entrada, o vestido de noiva, a festa que o noivo vai pagar, amém, tá tudo certo. E diz para ele, a responsabilidade é tua. Glória. E os filhos, já que a esposa já disse assim, eu quero ter tantos filhos, amém? E o cara vai ter que se puxar, eu preciso correr atrás, eu preciso criar projetos, eu preciso ter sonhos. O cara que se vire, meu. Tu é o sacerdote da casa, tu tem que abençoar o nosso lar, tu tem que prover. Tu tem que abençoar nossos filhos. E a esposa entra nessa também. Ela vai ter a parte de cuidar, de administrar, também trabalha fora, abençoada, também está tudo certo. Mas há uma responsabilidade dela do lado do marido também com a esposa. De caminhar junto, auxiliar. Tipo, não adianta o marido querer fazer algo e a esposa não apoiar o marido. O marido às vezes quer fazer algo, até dentro do ministério, dentro da igreja. A esposa, mas vai lá, começa a criticar, joga um balde de água fria sobre o. O cara já. Cara, não, vai dar tudo certo, vai lá, vou orar por ti. Quantas vezes eu vim na igreja, eu estou orando por ti, vai dar tudo certo. Porque é assim que Deus espera de uma família. Um orando pelo outro, um torcendo pelo outro, um intercedendo pelo outro. Vai dar tudo certo. Ministérios não são separados dentro de uma casa, é para a família inteira. Glória a Deus. Um tem que torcer pelo outro, um tem que orar pelo outro, um tem que clamar pelo outro. As mesmas coisas. São papéis diferentes? São. Mas o propósito é o mesmo. É levar a casa a salvação do Senhor. É ensinar os filhos, ensinar os familiares os caminhos do Senhor. E isso tudo faz parte desses altares, dessas colunas. Que o Senhor espera de nós. Como igreja, como família. Provoque. Saia daqui hoje cheio de... Não porque o Thiago falou, motivou, mas saia daqui cheio da presença do Senhor. Clame, Senhor, eu não vou desistir. Aquele sonho que ficou para trás, aquele projeto que eu abandonei, eu vou voltar a sonhar, vai dar tudo certo. O Senhor está comigo, o Senhor agora faz parte do centro da minha casa. O Senhor vai dar direção. A minha casa está desmoronando, mas eu creio que a presença, o bom perfume vai estar ali, porque existe alguém adorando aos pés do Senhor. E nada vai se perder dentro de uma casa do lar. E Maria fez isso quando ela se derramou aos pés do Senhor. Ela deu o que mais tinha de precioso, era um bom perfume, mas era equivalente a um ano de trabalho. E ela não mediu o esforço. E ainda ela seca os pés de Jesus com seus cabelos, a palavra diz. Ela se derrama aos pés do Senhor, porque ela não estava prendida no coração dela o valor, mas era a presença do Senhor no derramamento, de se quebrantar diante dele, que era o que ela tinha mais de valor sobre aquele lugar. Então Jesus, ele precisa estar no centro da nossa casa. O que nós temos mais de valor sobre a nossa casa é a presença do Senhor. A gente pode ter 1001 patrimônio, aí talvez você fale, sou cheio de patrimônio, eu tenho. Mas nada vale se a presença do Senhor não estiver no centro. Nada vale. Tudo vai ser em vão. Você vai ser tolo. Você construiu algo que... coisas terrenas, que não colocou o Senhor no centro. Mas aí, Thiago, eu posso adquirir, posso ter bens? Pode, está tudo certo. Deus que é o melhor, adquira. Mas coloque Ele no centro. Todas as coisas. E Ele vai abençoar tudo aquilo que Ele colocar nas suas mãos para administrar. Você e a sua família. Tenha um compromisso com o Senhor. E essa responsabilidade é nossa. De ter um compromisso com o Senhor. Quando a gente, o pastor Márcio falou, quando a gente coloca a mão no arado, não pode tirar mais, né? Quando a gente assume um compromisso com o Senhor, a gente não pode voltar atrás mais. Você não está assumindo um compromisso com o fulano, com o ciclano. Você está assumindo um compromisso com o Senhor. A nossa casa, ela tem que ser um lugar de habitação do Senhor. Tenha esse compromisso com o Senhor. Mas não só numa quarta-feira, só num dia que não está legal. Mas tenha todos os dias. Normalmente a gente, alguns oram mais, buscam mais, em momentos de dificuldades. É ou não é?
Hoje eu estou orando porque surgiu algo, eu preciso orar mais, eu preciso clamar mais. Está tudo certo. Mas tem esse hábito também de orar mais, buscar mais quando as coisas estão fluindo. Porque Deus está te abençoando, Deus está derramando sobre a sua vida, sobre a sua casa as bênçãos. E aí você precisa agradecer a Ele. Tenha uma vida diária de intimidade, de oração, de palavra, de busca. O Iago, ele está lá no quartel lá. E quando ele foi para lá, é algo que Deus ele mexeu na nossa estrutura, né? E eu achei que não ia mexer. A pastora até falou algo uma vez, ela falou, olha, quando ele vai para lá, de repente tu vai sentir, né? Tua esposa vai sentir. Vai dar tudo certo, o coração, né? Vai dar tudo certo. Mas Deus me falou algo. Os filhos são meus, vocês cuidam, vocês instruem, vocês ensinam. Mas quem vai fazer a obra sou eu sobre a vida dele. Então deixa que eu faça, que eu cuide. Não se preocupe com as coisas. E isso a gente precisa trazer para a nossa vida também. Não se preocupe, não fique ansioso. O que ele vai fazer sobre o seu filho? Deixa ele cuidar, deixa ele fazer o que tem que ser feito. Mas quando ele está lá, até hoje, a gente nunca muda, a gente sempre está orando, a gente está buscando. Deus fortalece a fé dele, Deus toca lá, vai naquele lugar, né? Vai viajar, Deus toca naquele ônibus, aquelas gurizadas lá, né? Que ele seja luz. Eu creio no Senhor, que Deus tem algo sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E a gente precisa ter isso, para que nossos filhos cresçam já com esse propósito, com esse ensino. Vocês vão dizer assim, esse cara está doido agora. O Estevão com 8 meses. Eu ouvi já ele sabe quando a gente está adorando. Eu pego o violão e ele fica enlouquecido. Ele fica querendo bater, ele bate, mas ele bate. Glória a Deus. Ele quer adorar. Estava aqui ontem lá, que viu, ele falava, um cantando aqui, tocando, cantando. E ele, né? Por quê? Porque ele está se criando na presença do Senhor. Oh, glória! Nossos filhos vão se criar, eles vão ser o futuro. Eles vão ser os futuros pastores, os líderes. Amém? Está tudo certo. Mas isso Deus espera que a família ensina, instrua os caminhos. Isso faz parte de nós. Instruir nossos filhos. Talvez você entrou na presença do Senhor, talvez você aceitou esse convite não, você aceitou Jesus como centro da sua casa, mas os seus filhos já não, já são grandes, está tudo certo. Continue clamando ao Senhor, orando por ele, que Deus vai abençoar, Deus vai alcançar. Hoje é um privilégio, a gente, é um privilégio para mim como pai, como família ali, criar 2 pequenininhos recém-nascidos dentro da igreja, na presença do Senhor, Mas se não foi criado, está tudo certo. Deus vai abençoar da mesma forma. Porque quando houve o entendimento que você assumiu um compromisso com Ele, Ele começa a modificar a casa, as estruturas, e Deus vai dando a direção, vai alinhando tudo. Busque ao Senhor. Busque Deus junto com a sua família. Tenha esse hábito. Vamos orar junto. Vamos adorar o Senhor juntos. Vamos clamar ao Senhor juntos. Uma vez de madrugada, nós indo viajar, fui levar o Iago para viajar lá para... Ele tinha se apresentar, que ele se machucou, negócio do campo lá, para quem não sabe. E aí era 3 horas da manhã, nós com o rádio ligado do carro, adorando ao Senhor. E aí ele disse, pai, adora, fala, E eu com a minha voz desafinada, Mas é o momento que Deus ele nos dá. Da nossa família, de adorar eles juntos, Mesmo que a nossa voz é desafinada, está tudo certo. Crie esse hábito, essa adoração dentro da sua casa, das suas famílias. E o Espírito Santo me falou algo sobre aquele dia. O que mais a gente tem de precioso é a nossa família, depois de Deus. Como foi falado várias vezes aqui, pode ter problema, pode ter o que for, mas a gente não troca a nossa família. A nossa família é a nossa família, Aquilo que Deus nos deu para cuidar, A família do outro é bacana ali, dá risada, está tudo certo, mas a nossa família é a nossa família. Aquilo que Deus nos deu.
É o projeto de Deus para nós. É aquilo que Deus espera. Projeto de Deus, família. Família forte, igreja forte. Filhos fortes. E ministérios fortes. É a base da igreja. Amém. E isso não vai se perder. Porque ainda existem pais, famílias que zelam pelos princípios bíblicos. E a gente, como homem, como servo do Senhor, como a gente assumiu um compromisso com o Senhor, a gente assume essa responsabilidade de continuar lutando pela nossa casa, pela nossa família, ensinando nossos filhos os princípios bíblicos. Transformação dentro do lar das famílias. Não é o mundo entrando dentro da igreja, é a igreja entrando no mundo e modificando. Esse dia um jovem lá falou para mim, lá, nós estávamos falando lá, e ele falou sobre casamento. E aí nós estávamos na mesa tomando café, e eu tinha intimidade para falar com ele. E ele falou sobre casamento. E eu falei para ele algo, até eu comentei para minha esposa, o casamento é para a vida toda. É uma responsabilidade que Deus nos dá. Cuidar, zelar pela família. Você não pode entrar no casamento já pensando numa separação. Você tem que entrar com um propósito. Até ficar velhinho, que nem a Tati fala. Um dia nós vamos estar velhinhos, nós vamos estar viajando lá para Cristo. Projeto, sonho, amém? Vai dar tudo certo, não sei. Né? A gente já tem que entrar com esse propósito, Senhor. Porque Deus tem que estar no centro da nossa casa. Porque os filhos vão enxergar o casamento, família. Eu quero isso para minha vida. Eu quero isso. Eu quero um casamento, eu quero uma família. Esses são os princípios. Muitos não querem casar mais, por quê? Porque às vezes vem num lar totalmente, né, de conflito. Deus não está no centro. Há uma bagunça ali sobre aquele lugar. E quando a gente aceita Deus como o único Salvador, as coisas começam a modificar, as coisas começam a se encaixar, Deus começa a dar direção, Deus começa a alinhar, e a família começa a ser transformada. E os filhos também são transformados. Se eu perguntasse para o meu filho, para a minha filha, Tiago de 20 anos atrás, meu Deus do céu, né? Tiago de hoje, ele vai dizer, amém, pai? Mudou bastante. Continua mudando ainda, porque Deus está nos pegando e está nos transformando. E é assim. Nossos filhos enxergam a nossa transformação dentro da nossa casa. Marido vê a transformação da esposa, a esposa vê a transformação do marido. Então, construa esses altares, esses pilares dentro da sua casa. Tenha uma vida, compromisso com o Senhor. Declare, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas também declare, eu assumo esse compromisso com o Senhor. Amém? Vou falar muito, senão o pastor vai dizer, pastor do horário vai me... eu chamo mais para pregar. Glória. Amém? Tenha um compromisso com o Senhor. E quando Deus te chamar para fazer algo, coloque Deus no centro, não fique ansioso, não fique com medo. Deixa Ele está no controle, vai fluir, não sei. A palavra nunca volta sozinha, porque Ele está no centro. Ele está no centro da igreja, Ele está no centro da nossa casa, Ele está no centro do nosso trabalho, do nosso projeto, do nosso sonho. Ele é o centro de tudo, amém? Então clame Ele. Peça para Ele a direção. Levanta essas colunas sobre os seus lares. Construa os altares. Como a missionária falou, seja intercessora, ora pela sua casa, pela sua família. Não venha só no convite, vou orar só no dia lá que me chamaram para orar. Não, tenha uma vida de oração com o Senhor. Uma vida de compromisso com Ele. Você assumiu um compromisso com Ele. Então você precisa, quando assume um compromisso, você precisa entender a palavra dEle. Você precisa orar, você precisa pedir direção sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Tenha esse compromisso com Ele. Assuma essa responsabilidade. Vamos falar, né? Não seja frouxo diante de Deus. Glória a Deus. Tenha responsabilidade. Fortaleça a sua fé. Coloque em prática. Provoque milagre. Provoque aquilo que tu colocou nos teus sonhos lá, os projetos. Aquilo que parou de sonhar. Volte a sonhar. Porque Ele está no centro. Tu vai ver os milagres, tu vai ver as direção. Deus está no controle. Deus não esqueceu os teus sonhos.
Talvez você que esqueceu, você que chegou de maneira diferente. A nossa oração ele jamais vai ser esquecida. Ele ouve todas as nossas orações quando a gente coloca diante de Deus. Talvez você recebe algo que você, mas orei tanto tempo pelaquilo. Porque Deus ele não esquece a oração. Talvez hoje o ministério, aqui a igreja está vivendo algo de fruto de oração. É fruto de oração. Lá atrás, muitos anos. E é assim. A nossa casa, a nossa família vai viver algo, de repente, lá na frente, fruto de oração de hoje. Que hoje a gente tomou um posicionamento e se colocou diante de Deus. Vou assumir esse compromisso sobre a minha casa. Não fique ansioso para Deus, né? Vou orar hoje, mas já tem que ir. Não. Confie nele. Provoque, mas confie nele. É no tempo dele. Amém? Amém. Que você, homem, se levante como, posicionamento diante de Deus, com compromisso diante de Deus. Sonhos, projetos, senta com a tua esposa, senta com teus familiares, bota uma roda ali, vamos conversar. Qual é o nosso sonho, qual é o nosso projeto? O que é que nós vamos fazer no final do ano? Para onde nós vamos viajar? Mas as coisas estão curtas aí, Deus vai prover, Deus está no céu. Senão nós vamos para lá, nós vamos para outro lugar, mas a gente vai sair, a gente vai passear, a nossa família vai estar junto. Trabalho, coloque diante de Deus. Deus, abre portas, Senhor, abre portas. Eu preciso de trabalhar, eu preciso andar, eu preciso que o Senhor age na minha vida financeira. Mas também tenha fidelidade com o Senhor. Porque muitos se perdem na hora da prosperidade. Esquece do Senhor. E aí foge do compromisso, o compromisso que atou com o Senhor lá atrás. Tenha esse compromisso, seja firme diante de Deus. Sonhos, projetos, ministérios, aquilo que Deus chamou para fazer, talvez você está fugindo, você está aí atrás, ainda não. Cara, Deus chamou a tua casa, Deus chamou a tua esposa, Deus está te chamando, vem, é para a casa inteira. Não é só para você, é para a família inteira. Deus quer tocar sobre vocês, amém? Essa é a palavra dessa noite. Tenha uma vida com compromisso com o Senhor. Assuma essa responsabilidade. Família no altar do Senhor, diante aos pés do Senhor, se derrame. E eu creio, faça algo que eu vou falar para a igreja fazer. Ore na sua casa, unge a sua casa. As coisas vão começar a ser transformadas no seu lar. Glória a Deus. Tenha autoridade sobre a sua casa. A minha casa é um lugar da presença do Senhor. É um pedacinho do céu. É uma demonstração aonde nós vamos morar. E essa presença tem que estar no nosso lar. Amém? Se derrame na presença do Senhor. E todos aqueles que estão na sua casa vão ser alcançados. Todos vão ser contagiados pela presença do Senhor. Deus vai começar a pegar. Deus vai começar a tocar. Deus vai começar a dar direção. Você vai começar a ver os teus filhos, vai começar a ver o seu marido estudando, vai começar a aprender mais da palavra. Você começa, automaticamente. Aí quando vê você já está no lugar, você se mas olha o que Deus fez sobre a minha casa. Porque você assumiu um compromisso com o Senhor. Assuma essa responsabilidade, esse compromisso com o Senhor. Não com o Tiago, o Tiago falou, mas com Deus. Amém? Traga isso para sua casa, para os seus lares. Famílias. Se alguém falar, famílias estão se perdendo, não. Famílias não estão se perdendo tanto. Porque ainda existe a igreja fortalecendo as famílias. Existe pessoas dentro das casas lutando pelas suas famílias. E isso não vai ser quebrado, em nome de Jesus. Amém? Vou passar para a pastora. Amém?